Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal youtuber de anime, e vamos fazer a review paga pelo Ricardo Silva, que é a review de Katanagatari. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber novas notificações. Me segue no Twitter, no Instagram, onde você quiser me achar, você vai me achar como youtuber de anime. É só pegar youtuber de anime e você me acha. E se você quiser saber mais sobre a questão de reviews e etc, vem nas lives que eu te explico, tá? Então cola aí na live que eu te explico a parada ao vivo. Agora bora pra Katanagatari. Katanagatari é o seguinte: o anime ele foi feito em 2010, ele é baseado numa light novel do Nishio Ishin, que é o mesmo autor de Monogatari Series, né? Bakemono, Nezemono e etc, blá blá blá, os caça-jeito. A direção, ela foi do cara muito experiente chamado Motonaga Keitaro. Ele é reconhecidamente um diretor pau pra toda a obra. Ele fez coisas como Get Backers, School Days. Depois de Katanagatari, ele ainda fez Jormungand, Date Alive, vários, Digimon Tree e o terrível e absurdamente horroroso Conception. O estúdio responsável foi o White Fox. O Katanagatari foi o segundo anime da White Fox. Ainda era um estúdio pequeno, né? Ele tinha 3 anos de formação ainda, o White Fox na época. E logo após, em 2011, fizeram Steins Gate. Então, foi um estúdio que as 3 primeiras obras, 2 foram muito bem avaliadas pelo público em geral. Agora eu vou falar sobre a história, e já falando do primeiro episódio, porque esse anime ele tem uma formulação toda episódica. E o forte do anime são as mensagens e o que ele quer falar. Pra ele poder te contar essa história, você tem que acostumar um pouco com o pacing nele, porque ele fala muito, é um anime que tem bastante coisa positiva, tá? Só que esse expositivo é para um lado positivo. Então se você aguentar o pacing, se você aguentar a lentidão dos 2 primeiros episódios principalmente, você vai conseguir tranquilamente seguir até os últimos episódios sem nenhum problema, e provavelmente você vai gostar muito, porque o anime melhora bastante conforme ele vai ficando cada vez mais complexo, tá? Ele tem 50 minutos por episódio, e na época que ele foi lançado mensalmente, não foi um anime de temporada, né? Então foi bem diferente todo o processo dele, tá? O anime ele fala sobre história, seja história individual, história de relação entre pessoas, ou história de um grupo, de país, enfim, história. E desde o início do anime, essa mensagem sobre abordar pontos históricos fica clara. A história do Shishika e da Togami. O primeiro episódio, ele faz o que toda história tem que fazer. Ele traça as características dos protagonistas. Ele usa, por exemplo, da busca da Togami por 2 espadas lendárias capazes de mudar um país. Essas espadas elas têm um poder sobrenatural, e usa da busca das espadas como uma metáfora do como as diferentes histórias se entrelaçam. A Togami ela é a estrategista do shogunato, e aí foi dada a ela a missão de conseguir as 2 espadas para manter a paz no shogunato, embora ela também tenha motivos pessoais para conseguir essas mesmas 2 espadas. Então estabelece um motivo para ela logo de cara, tanto o motivo pessoal quanto o motivo da função que ela exerce no shogunato. Sobre o Shishika ele é o 7º mestre do Kyoto-ryu, e ele é um cara muito desligado do mundo. Ele não tem sentimento, sabe? Ele não consegue reconhecer as pessoas, porque o diferente nunca foi apresentado pra ele, sabe? Ele não consegue diferenciar o que é a história dele e o que é a história do outro. Ele é praticamente um homem sem passado. Ele apenas existe ali e foi fruto das consequências de várias ações de várias pessoas que ele nunca conheceu ou soube que existia. O único propósito até o momento dele, da sua vida, era melhorar sua técnica repassada de geração em geração, que é o Kyoto-ryu. Já a Togami, desde o primeiro episódio, ela é completo oposto com relação a Shishika. Ela teve contato com o passado, com as pessoas que mudaram tudo em sua vida, tá? Ela sabe sobre o mundo, ela sabe sobre quem são os atores desse mundo, e a história dela começou há muito tempo. Por isso ela não consegue entender como o Shishika não sabe sobre nada desse mundo, né? Então no primeiro episódio isso fica bem claro, que ela se surpreende com a total ausência do Shishika com relação ao mundo. Também fica claro que a Togami está presa nesse passado e agindo conforme ele. Então ela sabe desde o início, por exemplo, que o Shishika é filho do homem que matou seu pai. Ela estava procurando, na verdade, o homem que matou seu pai, que matou o pai dela, né? Ele não tá lá, e ela descobre que ele é o filho dele. Então ela já sabe de tudo isso. Como eu disse, ambos são opostos, né? Uma sabe muito sobre o mundo, mas tá presa ao passado, né? E agindo conforme o passado.
e o outro não sabe nada sobre o mundo e apenas vive o presente e o desenvolvimento da técnica dele. Ou seja, o desenvolvimento da técnica dele é o presente dele. Ele só consegue viver o presente nesse momento. Nesse episódio também a gente é apresentado a outras várias coisas que vão permanecer durante o anime, como por exemplo os Ninja Maniwa, o Shikizaki Kiki, que é o criador das espadas lendárias, né, das 12 principais e mais milhares delas, e a irmã do Shishika, que é a Nanami. E junto dessas apresentações, o anime ele se preocupa, nesse primeiro episódio, bastante em contar todas as histórias. Ele literalmente conta a história como se tivesse, por exemplo, da Togami. Literalmente a Togami, nesse episódio, ela conta a história como se tivesse um acampamento, sabe, com uma fogueira no meio. Então, ela conta a história pro Shishika, que não conhece nada no mundo, como se fosse um conto de acampamento. E isso também é uma forma do anime estabelecer desde o início sobre o que ele quer falar, né? O vilão do episódio mesmo, dos 12 Ninjas Maniwas, falando os objetivos dele para um total desconhecido sem motivo nenhum, que foi o tempo inteiro isso, mas porque ele tá contando uma história. E faz até o Shishika se perguntar se todo mundo fala pra caralho no mundo. Porque veja bem, ele é um cara que não tá acostumado com pessoas contando histórias. Então, pra ele é tudo muito chato. As pessoas estão falando, sendo que ninguém fala com ele dessa maneira, entendeu? E isso dá pra perceber logo no primeiro episódio. Então, esse incômodo do Shishika e o incômodo que você vai ter quando você assistir o primeiro episódio, se você vê muita gente falando muita história, contando muita coisa sobre o que não deveria estar contando, é também um aspecto da história como um todo. Você tem que ler, você tem que ouvir, você tem que prestar atenção em detalhes. E ainda dentro dessa questão de estar acostumado com pessoas contando histórias, uma das coisas mais legais desse CP é o porquê o Shishika ajudaria a Togami com a busca dela, porque ela fala que é porque ele se apaixonaria por ela, porque ele vai se apaixonar por ela. É isso que história meio que faz pra serem lidas, né? Ela tem que te vender que você vai se apaixonar por ela tem que te vender que ela vai ser boa, né? A sinopse tem que ser interessante pelo menos, pra você começar a ler alguma coisa. Então é mais ou menos isso que ela quis dizer com esse você vai se apaixonar por mim. Ele não tá apaixonado, mas ele vai começar a segui-la porque ele vai se apaixonar. E agora, entrando no segundo episódio, eu vou falar mais ou menos episódico sim, tá? Porque cada episódio aborda uma coisa. O segundo episódio, ele aborda uma outra questão da história. Quando as histórias de povos são diferentes, tudo muda. Então a gente tem, por exemplo, diferenças culturais. O conceito de roupa como algo que é estético, ele é questionado levemente. Tá? Primeiro mostra que roupas são valorizadas no ambiente social e indicam condições e posicionamento social, né? E depois mostra no deserto, mas mostrando que sem ninguém ver essa estética ela não faz sentido, porque ninguém tá vendo, é no meio do deserto, você precisa de outras coisas, não há motivo pra estética se manter. O que importa é a praticidade, porque as condições são outras, as condições são muito mais básicas e você não tem uma sociedade te olhando e te avaliando se você é rico ou pobre. Ou seja, nessa parte você tem uma abordagem direta de que um país com histórias, relações sociais, né? Ele cria coisas além da necessidade, né? Ou talvez há uma necessidade em dividir pessoas por posses, né? Na verdade há uma necessidade, né? Mas não é uma necessidade natural. Coisas essas, né? Coisas essas não naturais que num deserto sem ninguém, sem história, sem vida, entrando em contato com o básico da vida não tem sentido. O Shishika, por exemplo, ele não entende essas diferenças, né? Entre roupas. Então, o que ele tem de mais básico? Qual que é o que ele se apega mais básico? São uma coisas mais naturais dele. Então, ele, pra diferenciar pessoas, como ele não consegue entender nesse monte de gente diferente com roupa diferente, ele não consegue entender quem é quem, ele tem que diferenciar a Togami das outras pessoas pela cor e pelo cheiro. Esse episódio também ele aborda uma outra questão, que é a questão da justiça. A questão de você, mesmo num total deserto, você ainda ter o conceito de justiça se as pessoas que estão dentro desse deserto, elas têm o conceito de justiça. Você tá afastado da sociedade, está afastado das coisas estéticas da sociedade, mas a sua moral, a sua justiça, ela tá presente ainda. Então, por exemplo, o Shishika, ele queria matar logo o cara, o dono da espada desse episódio. Mas na sociedade você não sai matando todo mundo, né? Então a Togami não tá indo lá pra roubar a espada, ela tá indo lá pra negociar com o cara pra conseguir a espada pro governo. E o cara tá dentro do estado, do shogunato, tá? Só que assim, ela faz parte de um contexto de uma história e ela tá negociando com outra pessoa que tem outro contexto e outra história. E essa história é explicada nesse episódio. E aí a gente percebe que essa segunda espada, esse segundo episódio, ele fala muito sobre o apego excessivo ao orgulho e ao passado. O castelo do cara tá no meio do deserto.
destruído. Ele não tem nada além da espada que foi passada para ele de geração em geração. Se ele não proteger esse bem valioso, mesmo que ele tenha trazido ruína, mesmo que esse bem tenha trazido ruína, os antepassados dele vão rir dele. Dicotomia aí de se apegar a coisas e valores que com o tempo não fazem mais sentido, mas ao mesmo tempo é a única coisa que você tem uma conexão a ponto de você ter algum papel e algum valor no mundo, porque nesse caso o papel dele era de proteger, né, a história da família dele. Por mais que a história seja dramática e exclusiva, por mais que a história seja ele, só ele sobrando, é isso que ele estava protegendo. Esse era o papel dele, era a função dele. Então como é que ele vai largar disso tão fácil? Não larga, né? E aí, sobre essa questão de proteger, você tem até a cena, né? A cena que, pra lutar contra esse cara da segunda espada, ele protege a Togami. Então você tem uma questão aí de papéis de proteção, tá? Enquanto um tá defendendo uma espada, o outro tá defendendo uma pessoa, tá protegendo uma pessoa. Enquanto um tá defendendo uma história, o outro tá protegendo uma pessoa e a história dessa pessoa. Então você tem uma briga de proteção, cara. Enfim, o episódio ele é muito sobre aparências, e aparências é uma coisa que é muito discutida no anime todo, né? Estética, apego a aparências. No terceiro EP você já tem uma crítica a outro ponto de histórias, que é uma crítica ao papel de vilão e ao papel que homens dão às mulheres, tanto em histórias como na sociedade. Os criminosos, eles não precisam de um nome. O personagem principal desse EP, a líder do templo, ela é reconhecida por um nome que não é seu. As pessoas não enxergam as outras como elas são, mas pelo que elas fazem ou fizeram. Não importa se passaram 7 anos que ela não comete mais nenhum crime. Ela é reconhecida como criminosa e não como pessoa. Então o vilão, em muitas histórias, é reconhecido como vilão e não como pessoa. E ele é muitas vezes tratado como vilão e não como pessoa. Para reforçar ainda mais isso, as sacerdotisas do episódio 3, elas são criminosas também. Elas não têm rosto, elas não têm individualidade, elas só cumprindo seus papéis sem serem reconhecidas e estão em depressão. O que ele está falando aqui basicamente é mulheres e criminosos têm praticamente o mesmo valor em muitas histórias, ou seja, são apenas papéis, não pessoas. E isso é uma crítica. Tanto é que uma delas, no meio do episódio, tem a espada dela inspecionada pela Togami, porque o desafio desse EP é ver 1000 espadas e identificar qual foi a primeira a ser feita. Então, quando a Togami analisa uma delas, a dona da espada ataca. Isso é um paralelo entre desembainhar a espada e mostrar às pessoas quem você é de verdade. Porque a Togami, ela tá ali, mas ela não tá ali pra conhecer as pessoas, ela tá ali pra achar a espada. Então não importa quem são. Só que as espadas, elas têm um aspecto de vínculo com as donas. E você desembainhar a espada é você mostrar quem você é. E assim, outra pessoa que você não conhece, certo? Você não confia. Ela vê quem você é de verdade, e essa coisa que você fez, ela pode ser traumática pra você. Você não quer que alguém veja. Então essa verdade, pra quem não quer que ninguém entre em contato com essa verdade, é dolorosa. Só que nesse EP ele também mostra uma opção, que é a Togami não está interessada nas mulheres, certo? Mas o Shishika acaba observando ao redor dele, observando as pessoas ao redor dele. Então ele acaba sendo referenciado como um representante da liberdade, mesmo sendo homem. Então quando eles ajudam elas agradecem, numa alusão ao fato de que a liberdade, ou o vislumbre da liberdade, é possível, mas que sim, depende neste caso da liberdade das mulheres, né? Depende da postura dos homens para ajudar. Então ele ser um representante da liberdade significa que o homem tem que ter uma função nessa liberdade também, ele tem que se posicionar para que a liberdade das mulheres seja possível. É você abaixar a bola, como diria grande Babu, é você calar a boca e ouvir, é você aceitar a pessoa e o que ela tem pra falar, em vez de ser o que está estabelecido hoje, que é o homem numa posição de poder e, sabe, foda-se todo mundo, o que manda nessa porra, e é isso aí. E também faz o paralelo entre as espadas e a igualdade entre homens e mulheres, também tem isso aí. As sacerdotisas, todas elas tiveram algum trauma com relação a homens nesse episódio. E sejam pai, irmão, família, desconhecido, não importa, homens. O paralelo se dá quando a líder do templo diz que elas precisam das espadas para obter a força. Neste caso, a espada tem o significado de que as mulheres, quando libertadas das amarras sociais, ou seja, do papel apenas que elas servem, do que elas são como a função social, a mulher tem que estar na cozinha para cozinhar, essas paradas, você tá entendendo?
quando elas conseguem se liberar disso, elas ficam num patamar igualitário, porque elas deixam de ser papéis sociais e viram pessoas. A mulher, a questão da divisão clara que esse anime está mostrando nesse episódio é a seguinte: homens têm uma variedade de papéis sociais, as mulheres são limitadas a poucos. Então, se você tira essa limitação de poucos papéis sociais que as mulheres podem exercer, você entra numa questão de igualdade. O maior exemplo disso é o Ninja Manime que se apresenta nesse episódio. Ele usa correntes como armas e ele é obliterado pela líder. E assim, nada mais icônico do que a mulher que busca a liberdade nesse episódio, e ela busca a liberdade dela de outras mulheres, afastada da sociedade por homens, ela elimina alguém que possui correntes e é um homem, sacou? Só que assim, ela tem uma história, e essa história envolveu matar pessoas, e ela é punida com a morte pelo Shishka, porque a questão é que ela, assim como o homem, que você não tem que ter dó dela porque ela é mulher, certo? Se ela cometer um crime, ela tem que ser punida tanto quanto um homem. Só que você também tem que dar o direito dela de lutar de frente a frente com homens. Então essa é a questão desse episódio. A questão de você ter uma história já estabelecida com papéis já formados, mas que você precisa criticar isso, porque senão toda história vai ter o mesmo papel para todas as mulheres. Toda história vai ter o mesmo papel e a mesma superficialidade na questão de vilão. E em um EP ele consegue meter o pau em todo mundo. E a partir do quarto EP, as mensagens ficam um pouco mais diretas e menos amplas, porque nos 3 primeiros EPs são basicamente críticas que ele faz com relação às histórias como um todo. Então ele fala sobre a questão da estética da história, ele fala da questão dos papéis na história, ele fala sobre várias coisas da história, mas a partir de agora ele foca em coisas. Então a partir do quarto EP ele tem um foco muito maior por episódio. Então, por exemplo, no quarto EP é uma clara crítica à questão da fama, do nome. É um episódio importante para mostrar como o nome não significa absolutamente nada. Então o rótulo de mais poderoso do Japão, do Sabin Hakuhei, ele não vence nada. E na prática, a pessoa mais forte de fato nunca será reconhecida se ela não tiver feitos. Porque a mais forte está na ilha, que é a irmã do Shishka, que é a Nanami. Ela está numa ilha fechada, ela nunca vai ser reconhecida como mais forte porque ela nunca fez nada para ser reconhecida como mais forte. A força de uma história, ela também não é só o aprendizado, é a criação de algo novo e específico. Tem a ver com a capacidade de observar e absorver a qualidade dos outros. Qualidades que foram moldadas com anos e talvez gerações. O mais forte não é necessariamente aquele que cria algo único também, né? Mas aquele que consegue aprender com aprendizados dos outros e fazer algo maior. Então, não é só aprender, certo? E replicar. Não é só criar algo novo, mas aprender, conseguir replicar, conseguir melhorar aquilo fazendo algo novo. É a ideia da história da ciência, por exemplo. Você tem o conhecimento acumulado de várias pessoas e desenvolve novas tecnologias descobertas a partir desse conhecimento prévio. Aquele que aprende com o aprendizado dos outros não vai ser bom só naquilo que aprendeu, mas ele também tem a chance de aperfeiçoar ao juntar os aprendizados. Então você vai conhecer várias pessoas que aprenderam várias coisas e aí você vai ser forte, porque você aprendeu com todas as pessoas e criou algo novo, que é a Nanami. No episódio 5, então, como eu falei, agora os episódios são muito mais diretos, né? Ele já fala sobre comunicação e informação da história. O episódio ele foca em diferentes aspectos da comunicação, desde o comportamento, comunica sem falar, até o falar diretamente sem demonstrar nada. Então eu estou falando coisas sem demonstrar nada agora. Vai tomar no... O dono da espada desse episódio, ele diz que ele teve amor à primeira vista, mas ele está coberto por uma armadura espessa, não expressa nada, ele não consegue passar nada no rosto, ele não vê o rosto dele, a gente não vê nada dele, só ouve as palavras dele. Já o Shishka, nesse episódio, ele tá sempre ou nu ou com pouca roupa, e ele expressou os ciúmes com atitudes e não com palavras, porque ele não sabia dizer o que sentia. Uma comunicação adequada não pode ser feita apenas com palavras, ela tem que ter sentimentos, ela tem que ter expressão.
Assim como uma comunicação não pode ter só expressão, ela tem que ter palavras. Então uma história não é um conjunto de palavras ditas, é um conjunto de palavras, emoções, intenções e expressões. Também aborda como uma palavra, mesmo tendo um significado, ela pode ser ressignificada para quem a utiliza. O Shiryu, que era para ser chest, ele foi ressignificado pela Togami, como uma ação de afeto, de expressão de afeto, né, com relação ao Shishika. Então ela continuou usando o Shiryu e não o chest, que seria teoricamente correto imposto pela sociedade, pelas outras pessoas, né? Então você tem a ressignificação da palavra, quando algo significa para mim que não significa para você. Sobre a informação, é mostrado, né, como a informação per se ela não significa nada, ou seja, ela como dado não é um dado, né? Ela precisa ter um objetivo, ela precisa estar dentro de um contexto, ela precisa ter uma função, né? Porque a informação sem contexto ela é um dado, ela é uma curiosidade, né? Eu falar, por exemplo, aqui que picles é doce para você, não faz o menor sentido, não tem contexto, então você não tem o porquê usar isso a seu favor. Então essas foram as mensagens principais do episódio 5. No 6, ele diz basicamente que histórias enganam. Desde o começo do episódio, se fala sobre aparência. E como eu falei que ia repetir aparência aqui nessa review. Então assim, como, por exemplo, como deve ser o povo dessa área do Ezo que é muito gelada, então eles devem usar muita roupa. Eles devem comer muita gordura e serem grandes e gordos. Entre outras coisas que são repassadas historicamente como maneiras de lidar com o frio. Só que chega lá, é uma garota que é pequena, mas ela é muito forte e muito ágil. Ela é o completo oposto das histórias que você está acostumado a saber de pessoas que moram no frio. E aí, junto com essa mensagem, ele também aborda que você não tem como saber como a pessoa é se ela não demonstrar quem ela é. Porque quando a Maniwa, né, no caso, ela entra no corpo da garotinha, ela consegue ler um pouco de quem a garotinha é e se assusta. Então, é um episódio literalmente para falar sobre como você pode se enganar por palavras, aparências, atitudes, e que se você não conhecer a pessoa por dentro, a história dela, dificilmente você terá acesso, né, à verdade ou à capacidade de prever o que ela vai fazer. Você precisa entrar em contato com o diferente para aprender que o diferente é possível. Porque se você ficar baseando apenas pelo que você sabe e o que está aparentando ser, você pode se machucar e ser surpreendido. Então é uma lição de humildade, praticamente. Porque assim, a ideia do episódio é você não criar preconceitos. A ideia é você querer conhecer as histórias das pessoas para que assim você respeite-as, né? Para que assim você não apanhe, não tome um soco na cara ou quebre uma costela por ser um grande filho da puta. Agora indo para o episódio 7 e 8, porque são episódios que caminham juntos em várias vertentes, tá? A ideia desses episódios é que o Shishika ele precisa superar o impossível. Ele é uma espada que não usa espada, ele precisa usar uma para vencer, tá? Então os episódios falam muito sobre sair da zona de conforto, experienciar coisas novas, sair de casa para conhecer. Você quer contar uma história, você quer criar uma história, beleza, sai de casa, tá? Conheça o mundo. É mais ou menos isso que ele tá falando nesse episódio. Então, coisas que você achava impossível ou te falaram que seriam impossível pra você, você precisa vivenciar essas coisas pra ver se é impossível mesmo. Porque se você não vivenciar as coisas, você é praticamente um boneco. Porque você vai fazer o quê? Você vai fazer o que os outros mandam, o que os outros falaram que você pode fazer, ou você é uma pessoa que tem sentimentos e pode fazer coisas diferentes do que falaram pra você. Você quer conhecer novas histórias, vivenciá-las, ou você vai ficar na sua história fazendo apenas o que você acha que deve fazer? Quando você faz apenas aquilo que esperam de você, quando você age como alguém que precisa manter aparências e não pode sair da sua pose, você é igual um boneco. Você é tão previsível quanto um boneco. E aí o anime mostra nesses dois episódios, né, que o Shishika no episódio 7 começa a se diferenciar de um mero objeto para ser um humano, e no episódio 8 a boneca, né, no caso, já o reconhece como humano. Então, porque ele aparenta ser um humano e não um objeto. Resumindo, é isso. Se você apenas faz o que os outros mandam, se você apenas faz o que os outros colocam pra você como possível, você é tão profundo quanto um boneco, quanto uma IA. Você não é uma pessoa que está fazendo, está aprendendo, está vivenciando coisas e criando coisas novas e saindo da sua zona de conforto constantemente para fazer uma nova história. Você só está
sendo manipulado por regras e coisas que você acha que são impossíveis de você fazer. O episódio 9, ele já vai falar um pouco sobre uma história também, não é necessariamente uma história de uma pessoa, tá? Ela pode ser de pessoas diferentes, até opostas. A sua história, ela pode se tornar o ponto de vista que você vê outra pessoa. Você coloca na outra pessoa a sua própria história, ou seja, o que você conhece, seus preconceitos, seus medos, né? Você coloca nas outras pessoas muito do que você é. O seu conceito sobre o que ela é e o que ela faz. E tudo isso que você coloca na outra pessoa é também um ponto negativo, porque você está ignorando ela e o que ela é e o que ela está de fato fazendo. Então, sempre que você olha a pessoa com os seus olhos, sem querer entender a história dela, você está olhando ela a partir da sua história e nunca a partir do que você entende da história dela. Então, a sua história está fazendo a história dela ser contada de maneira diferente para você. A sua história, ela te engana. E ela faz você ver as pessoas de outra maneira que não é a real. É o oposto da verdade, é a mentira. E esse episódio ele coloca vários opostos. A Oto é o oposto da Dokuto, né, que são as espadas. O Emonzaemon é o oposto do Ho-Oh. Mas ele também mostra que mesmo nas diferenças há semelhanças. Mesmo em histórias opostas, como no Kyoto-ryu e o do Shino-iso, da mestra desse episódio, ainda há semelhanças entre os seus líderes, né? E no que eles pensam. As histórias elas podem chegar a conclusões parecidas, apesar de serem totalmente opostas. Elas podem ser afetadas por seus opostos e começarem novas histórias. Então você é uma pessoa hoje, tem uma pessoa completamente oposta de você. Se você conseguir observar essa pessoa direitinho, você conseguir entender essa pessoa direitinho, talvez ela mude a sua história e você comece uma nova história na sua vida. A divisão aparente entre diversas informações é muito diferente da divisão real. As pessoas, a sociedade podem aparentar distantes uma das outras, mas elas estão muito mais próximas do que aparentam. Elas não deixam de ser pessoas ou sociedades. Então o anime está mostrando aqui pra gente que, apesar de serem opostos, eles ainda são pessoas, entendeu? Eles ainda têm coisas que eles têm coisas parecidas, eles ainda são seres humanos com pensamentos, apesar de serem completamente opostos. Faz todo sentido a dona da espada da SCP ser também uma mulher, porque ela é o completo oposto do Shishika. Vamos para o 10º episódio. Não sei se você já está cansado de mim, mas não importa, eu vou fazer essa review completinha, sem tirar nem pôr, não importa nem quantos minutos vai dar isso aqui. Isso aqui é quase um mestrado sobre Katanagatari. Episódio 10. Outra questão de história abordada, obviamente, porque todo episódio é sobre isso, né? Ele aborda, nesse caso, como você vê a sua própria história. Porque a gente estava falando até agora como você vê as histórias dos outros, preconceitos, aparências, etc. Nesse episódio ele foca com você olhando para você mesmo. Existem diferentes maneiras de entrar em contato com você mesmo, e se conhecer melhor, conhecer a sua própria história melhor. Você pode fazer isso cavando um buraco, aí no caso na sua mente, e escavando cada vez mais fundo dentro de você mesmo, até achar coisas que você não esperava achar. Você pode olhar também para seus arrependimentos, suas falhas, aqueles que foram melhores que você, e aprender quem você é com a experiência dos outros. Mas independente de qualquer coisa, seja qual método você for usar, existe uma coisa em comum: você precisa superar todas as suas próprias barreiras e defesas. Nesse episódio, a espada é a melhor em defesa. Então, você precisa superar isso para que você consiga, enfim, melhorar e alcançar seus objetivos. E nesse EP, ele revela também que o Shishika é o resultado final do criador das 12 espadas, porque ele une todos os conceitos das espadas, inclusive o dessa espada que não tem lâmina. A espada desse episódio não tem lâmina. Coincidentemente, o Shishika também não usa espada. Vocês estão entendendo que há uma relação entre um e outro? O que ele está querendo dizer é: você, Shishika, tem todos os conceitos que eu utilizei nas minhas 12 espadas. Você é o que eu sempre quis fazer como espada. Eu acho o timing muito bom de fazer essa revelação no anime, porque é um ótimo momento para isso ser revelado, porque no episódio do autoconhecimento, o Shishika saber e conhecer o porquê da existência dele, mesmo que não entendendo o significado final, faz todo sentido, certo? E agora a gente vai para os 2 últimos episódios. Se você está me ouvindo ainda, parabéns, você é um vencedor. Episódio 11 e 12 são os mais densos do anime. O 11 ele começa com uma introdução do passado. Ele mostra o criador das espadas, o Shikizaki,
como ele se importa com o mundo, né? E ele mostra o criador do Kyoto-ryu como ele só se importa com o caminho dele, não com o mundo. E ele aproveita o gancho de passado, dessa questão de passado, né, que ele estava apresentando o passado no começo do episódio, para mostrar a briga entre o Ho-Oh e Emusaimon, que também está presa no passado. Eles lutam em igualdade, mostrando que ser fiel a alguém ou a alguma causa não tem ali muita diferença. O que pode desequilibrar é quando você e o que você é são substituídos pela vontade de outro, pela interferência de outro, nesse caso pelo Shikizaki Kiki. Se eu falei Shikizaki Kiki no vídeo, você me desculpa, é Shikizaki Kiki. E assim, esse episódio ele vai falar muito sobre passado, presente e futuro. Então, passado e presente eles são abordados nesse episódio com o Shishika e a Togami falando sobre não se apegar ao fato de ele ser filho de quem matou seu pai, né? Então a Togami fala isso pro Shishika. E eles estão no presente, né? Eles podem seguir em frente pacificamente, eles podem se gostar, porque assim, o passado não importa, importa o que você faz e o que você é hoje, né? Então é um discurso sobre perdoar o passado e seguir o presente, né? Seguir com o que você está fazendo. Então a história ela é importante para saber quem você é, mas você deve pensar sobre ela sem remorso. Use como aprendizado para ser uma pessoa mais justa e use ela para continuar aquilo que você tem de bom e especial hoje. E quando eu falo sobre use ela, literalmente use ela, não dependa apenas da sorte, né? O Maniwa nesse episódio ele morre porque ele dependia apenas da sorte. Então faça algo para mudar, não conte com o futuro. Essa questão de não contar com o futuro é novamente retratada pelo Shikizaki Kiki, porque ele aprendeu com o futuro para fazer as espadas mais fortes, e isso muda a sociedade, isso mudou a linha do tempo, digamos assim, né? Ele sabe antecipadamente de informações privilegiadas e isso fez ele ter vantagens incomensuráveis. Então a luta do Shishika com o Shikizaki é uma luta entre criador e cria. Aquele que forjou, né? Porque o Shikizaki Kiki forjou o Kyoto-ryu, mas o Shishika no anime todo se aperfeiçoou. Então após a forja do Shikizaki, muita coisa aconteceu e o Shishika aperfeiçoou a forja que ele tinha feito. A própria Togami ela mudou também, né? Bastante. Só que no final do episódio existe uma questão, porque como a gente já falou, a sua história ela não pode ser ignorada, o seu passado não pode ser ignorado. Por mais que você tenha mudado no seu presente, seu passado não pode ser ignorado. O Emusaimon vai lá e dá 2 tiros nela. E aí ele afirma que o objetivo dela era retomar o poder como vingança pela morte do pai, mas era. Isso claramente mudou, mas esse era o objetivo dela. Ele não conhece, o Emusaimon não conhece a Togami, ele tá obedecendo ordem. É isso que foi falado pra ele, é isso que ele tá replicando, e é isso que as pessoas acham da Togami, e ela tá sendo punida por causa disso. O passado dela condena ela. Só que ao mesmo tempo que o passado dela condena ela, o passado do Shishika, mesmo tendo matado o próprio pai, não condena ele, porque as pessoas não se importaram com o pai dele. E o Shishika não está buscando vingança de ninguém, porque ele mesmo matou o próprio pai. Então o Shishika é um oposto da Togami até nisso. A gente vai, enfim, para o episódio 12, e toda a história tem um fim, assim como uma história gigantesca desta review, que deve ser a maior review que eu já fiz no meu canal. Então, toda a história tem um fim e um recomeço a partir desse fim, tá? Então tudo tem um spin-off. Toda história que termina, ela é meio que o meio de outra história, ou o começo de outra história, ou talvez seja o fim também de outra história, né? O Emusaimon deixa ela viver, por exemplo, por mais um tempo, deixa a Togami viver por mais um tempo. Aí ela pode dizer o que ela quer sabendo do fim da história. Ela tem informação do futuro. Ela sabe que ela vai morrer. E ela sabe o que ela precisa falar para que todos os desejos dela sejam realizados. Todos os desejos dela sejam realizados. Inclusive o desejo do pai de fazer a linha do tempo voltar ao normal. Coisa que o Shikizaki Kiki tentou mudar. E assim, a diferença de você saber e você não saber o futuro, ou seja, o fim da história, ela muda a sua percepção sobre o que pode ser dito ou não, e o que deve de fato ser dito ou não. Então toda essa cena final da Togami com Shishika, ela fala muito sobre como você consegue passar para outra pessoa objetivos, ideais, se você conhece a pessoa, se você conhece o passado dela, se você teve um relacionamento com ela, se teve um presente com ela, se você conhece os potenciais dela, se você conhece o que ela pode se desenvolver, ou seja, o futuro. Então
essa parte toda é para juntar todos os aspectos do tempo da história para falar, se você juntar tudo isso, você conhecer, se você se envolver com a história, você pode passar para frente a minha mensagem, você pode passar para frente aquilo que eu queria fazer e que eu quero que aconteça. Você pode assumir essa responsabilidade porque eu conheço você, eu sei dos potenciais que você tem. E isso fica reforçado, essa ideia de que ela está fazendo isso conscientemente. O olho dela só muda, basicamente, quando ela chega a alguma conclusão que vai fazê-la alcançar o objetivo, seja imediato ou futuro, tá? Então esse olhinho dela só muda quando quando de fato vai acontecer alguma coisa que ela já concluiu. Né? Então, independente das consequências para ela, independente de como a veem ou como vão começar a ver ela, independente de mentira ou de controle, do egoísmo ou não, ela chega a algumas conclusões e ela vai fazer isso acontecer. Esse olhinho dela mudando é muito sobre isso, tá? Então, o que a gente tem nesse episódio? O Shishka derrota as 11 primeiras espadas, todas elas sendo mais fáceis de derrotar porque ele sabia das falhas, ele conhecia, então todo esse conceito que eu acabei de falar de passado, presente e futuro tá envolto nessas batalhas. E ele assim, então ele tinha vivenciado, ele tinha observado as qualidades e defeitos das espadas e dos usuários anteriores das espadas. Então se esses usuários atuais são inferiores aos usuários originais, ele vai vencer muito mais fácil. E aí ele vai para a 12ª espada, que na verdade são armas, né? são pistolas, que é do Emon Zaimon. E ele só consegue vencer o Emon Zaimon porque ele ouviu todos os últimos desejos da Togami. E um dos principais é que agora ele era livre, ele não precisava mais obedecê-la. Então, por exemplo, ela mandou ele se proteger, independente de qualquer coisa. Ele não precisa mais obedecer isso, então ele não se protege. Ele ouviu o último desejo dela, de qualquer maneira. E, enfim, ele completa tudo que ela sempre quis, mesmo indo contra tudo que ela sempre falou. A negação total da Togami em reverter tudo que ela disse, porque no final a ideia da morte dela é que ela reverteu tudo que ela disse. Tudo que aconteceu, ela falou que era mentira, tudo programado, etc, blá blá blá. Mas a ideia principal é que para ela conseguir que a mensagem dela fosse passada para frente e que o Shishka principalmente seguisse em frente em ser livre e feliz, ela precisava negar a si mesma. Era a única maneira do Shishka fazer tudo o que ela sempre quis, né? Então, fazer a história voltar ao normal, completar o mapa do Japão, certo? Transformar a palavra Shiryu em alguma coisa positiva e fazer o Shishka seguir a vida como ele quiser, né? Então, no final, a Togami conseguiu tudo o que ela queria. Ela conseguiu, mesmo se negando, mesmo falando que era tudo mentira, mesmo se abnegando, ela conseguiu tudo o que ela queria. Ela teve os desejos dela realizados. E essa foi a análise gigantesca e descomunal de Katanagatari. Muito por causa do autor. Fez um anime muito denso de mensagem. Eu acho que não dá pra faltar nada do que eu tô falando aqui. Não dá pra deixar nada pra fora. Então eu fiz essa review gigantesca de Katanagatari. E é isso, galera. Deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações. Vire assinante no picpay.me/youtuber de anime, tá ok? O link não está na descrição, porque links na descrição atrapalham o algoritmo do YouTube. Portanto, não tem mais link na descrição, não tem mais nada na descrição. Contribuam com o meu canal, compartilhem esse vídeo. E é isso aí. Muito obrigado, valeu, falou!